O Espírito Santo convenceu. E é por isso que estamos aqui todos os dias pedindo a misericórdia de Deus. Talvez a única diferença entre nós é que nós, na hora da adversidade, sabemos a quem recorremos. Talvez a única diferença entre nós é que nós, quando pecamos, nós nos arrependemos, pedimos perdão. Só isso. A graça de Deus nos alcançou. E é só por isso que estamos aqui. Amém? Então, como eu falei, se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, eu quero ser bem rápido mesmo. Até porque minha vida está muito corrida, os irmãos têm sentido a minha falta aí, mas trabalhando demais. Hoje de manhã eu estava trabalhando, estou com a equipe trabalhando lá, eu preciso ir lá até para ver. Mas graças a Deus por estar aqui nessa manhã juntamente com os irmãos. O Evangelho é necessário. Ou a necessidade do Evangelho, ainda mais para os nossos dias. Abra sua Bíblia, irmão, aí, quem tiver. Romanos capítulo 3. Eu vou ler. A leitura é um pouco extensa, mas como eu já falei para os irmãos, eu gosto de fazer isso. A gente entender um pouco do contexto, né, do que aquela mensagem quer nos passar. E os irmãos vão acompanhando aí, por favor. Verso 1 diz assim, ó: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito: de modo que são justas as tuas palavras e prevalecem quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou eu condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto o judeu quanto o gentil estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue.
Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, e diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que? Princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe só Deus, e pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Amém? Não quero entrar no mérito da questão de lei, mas tudo que eu li aqui agora se resume no que eu falei anteriormente, né? Que nós não somos muito diferentes do que estão no mundo. Sorte a nossa que nós somos alcançados pelo Evangelho. E todos pecaram. Salmo 51, verso 5, ele diz assim, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu minha mãe. Romanos capítulo 3, acabei de ler o verso 3, fala que todos estão destituídos da glória de Deus. E eu fui procurar o significado mais ou menos de destituído, quer dizer exonerado, desposto ou demitido, né? A gente ouve muito falar nessa palavra desposto, principalmente quando alguém público aí, né? Ministro, fala que o ministro foi desposto do quarto. Então, nós somos despostos para a glória de Deus. Mas todos os que creram, somos justificados gratuitamente em Cristo Jesus. E nós estamos nessa condição. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Como eu falei desde o início, Deus não olhou para a gente e nos achou tão especial, ou viu algo bom em nós, para justificar que Ele nos escolhesse. Deus nos escolheu porque Ele é bom, porque nós não merecíamos nada. Ele só nos escolheu por isso.
de evangelho, irmão, como eu também falei no início, a necessidade da pregação do evangelho é muito, mas muito grande. Paulo escreveu aos Romanos, uns séculos atrás, né, uma mensagem dessa que eu acabei de ler, ele preocupado, né, com a situação atual, e nós estamos aí séculos e séculos à frente. E se a gente for analisar no contexto geral, talvez as coisas pioraram ainda mais. Lá atrás já tinha necessidade de uma mensagem dessa, a qual Paulo exclamou. Hoje então, ela é muito necessária. Nós que fomos escolhidos pelo Senhor, precisamos pregar o Evangelho genuíno de Jesus. E quando eu falo de pregar o Evangelho, às vezes nós temos uma visão um pouco distorcida sobre isso. A gente acha que pregar é só vir aqui no púlpito, né? Pregar. Mas não é isso. Pregar o Evangelho, a gente prega com a nossa vida. Muitas das vezes, quando somos obedientes ao Senhor e fazemos a vontade dEle, nós estamos pregando o Evangelho sem abrir a nossa boca. A palavra de Deus fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando, nos olhando. E quando declaramos que somos cristãos, né? Tem muita gente que fala que é cristão, mas às vezes não declara. Às vezes trabalha anos e anos numa empresa e ninguém sabe que a pessoa é cristã. E o Senhor nos salvou para que nós pregássemos o Evangelho. Nós somos alcançados por Ele. E nós temos que repartir isso. Chegou até nós. Deus tem misericórdia. E muitas das vezes, como eu estou falando, que às vezes as coisas pioraram, né? E justamente, até mesmo, algumas pessoas que conhecem algo do Evangelho, por ver coisas horríveis acontecendo, tragédias, né? E nós, aqui da cidade de São Joaquim da Barra, somos testemunhas de uma grande tragédia que aconteceu, que abalou a nossa cidade, né? E interessante é que eu acordei de madrugada e eu olhei meu celular estava com a bateria descarregando e eu fui colocar ele para carregar. E quando eu coloquei, aquela curiosidade que dá de madrugada, sempre dá uma olhadinha, ver o que está acontecendo, eu vi essa notícia, né? Aí eu comecei a buscar notícia e eu lembro que em um dos canais de notícia lá tinha um comentário de uma pessoa que dizia assim, ó: esses crentes ficam falando que Deus é bom, Deus é bom, Deus... onde está Deus no momento desse? E a resposta é que pode acontecer a tragédia que acontecer, pode acontecer as coisas ruins que acontecerem, Deus vai estar no mesmo lugar, no mesmo local. Quando eu vi esse comentário, né, eu até já estava um pouco preparando a mensagem e eu me lembrei disso. Tanto que o Evangelho precisa ser pregado. A necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Estamos aqui no retiro espiritual. Estamos aprendendo de Jesus aqui. E a minha oração é que tudo que nós aprendemos aqui
nós possamos compartilhar. Compartilhe aquilo que você recebeu de graça. Aquele verso que fala sobre: entra no seu quarto e fala sobre oração, busque a Deus lá. E às vezes as pessoas, eu já vi gente falar: eu vou lá porque eu quero orar, eu quero ter um encontro com Deus, porque eu quero receber poder, porque eu quero me aproximar, porque eu quero ter intimidade, porque eu quero ter aquilo. Se você tiver tudo isso, se você não compartilhar, vai ficar só para você. O segredo do Evangelho, a notícia boa do Evangelho, é ele ser compartilhado. Compartilhado. Quando eu vou comentar dessa pessoa, é uma pessoa jovem, meu coração ardeu, e eu me perguntei: será que alguém falou de Jesus com essa pessoa alguma vez, para ela não ter esse tipo de pensamento, de achar que Deus é ruim? Será? Precisamos pregar o Evangelho. E eu já quero finalizar. Mais uma vez o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz sobre pregar o Evangelho. Lá em 1 Coríntios capítulo 9. É um verso bastante conhecido. Mas se nós formos ver a trajetória do apóstolo Paulo, por isso que eu gosto muito de pregar, quando eu tenho oportunidade, sobre o que ele escreveu, que ele teve uma vida dedicada a pregar o Evangelho. Dedicada a pregar o Evangelho. Não fazer distinção, apenas pregar. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 e o 17 eu vou ler também. Diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, não posso achar que, olha o que eu estou fazendo, olha, eu estou fazendo algo de bom. Não posso me orgulhar, pois me é imposta essa necessidade de pregar. Por quê? Porque eu recebi de graça. Eu recebi. Eu tenho obrigação de compartilhar. Eu tenho obrigação. O apóstolo Paulo está falando isso. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, e recebi as boas novas e não anunciaram. Para que eu estou servindo então, se eu recebo e não compartilho? Porque se prego de livre vontade, de livre vontade, de livre vontade, tenho recompensa. Quando que eu vou ter recompensa? Se eu pregar de livre o quê? Vontade. Eu não posso com condição, não. Eu vou pregar, porque se eu pregar, o pastor vai olhar, olha o que ele está fazendo, eu vou olhar. Eu vou dar um cargo para ele, eu vou. É de livre, olha, eu vou receber. Não, receber você vai sim. É claro que vai, mas tem que ser de livre vontade. Tem recompensa. Contudo, como prego, por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a me confiar. Paulo está falando assim: olha, o Evangelho alcançou você,
você vai repartir. Que você também vai pregar. Que você também vai levar as boas novas. Porque o Senhor confiou em você. Deu para você fazer isso. Então, meus irmãos, nessa manhã, o conselho que eu dou para toda a igreja: pregue o Evangelho. Glória a Deus. Como eu falei no início, né? Às vezes nós temos uma visão distorcida sobre pregar. Vocês olham para mim e falam: você está pregando agora. Não, eu estou aqui compartilhando um pouco que Deus colocou no meu coração. Mas nós pregamos o Evangelho no nosso dia a dia. Glória a Deus. Aonde quer que estivermos. Na escola, aos jovens aqui, ó. Vocês estão pregando lá na escola? Não? Amém. Vou falar a vida assim. Graças a Deus. Que bom que vocês estão fazendo isso. Até porque a geração que está lá, mesma idade que vocês, como eles precisam saber disso. Das boas novas, isso aí. Eles precisam demais. Entendeu? Vocês estão ouvindo? Compartilhe o que vocês estão vendo, viu, moço? Vocês estão vendo aí? Vocês estão um pouco mais para trás, porque deixaram uma fileira aqui. Não. Compartilhe isso, o Senhor deu para você. Tá? E muitas vezes nós pegamos o Evangelho, nós precisamos, como eu falei, às vezes nem abrir a nossa boca. Só a nossa conduta faz a amiguinha sua que está lá olhar para você e falar: uai, o que ela tem? Uai, mas eu não entendo. Mas por quê? Pregue o Evangelho de Jesus. Amém? Deus abençoe.